Bem, dando sequência então às conversas aí sobre o conflito árabe-israelense, trouxe aqui para vocês então um mapinha, né? Um mapinha é um mapa pequeno, né? Não é um mapinha, é um mapa, né? Onde mostra aqui então Israel e essas regiões então, né, que a gente vinha discutindo. A região onde hoje se coloca a região palestina, né, que é muito mais próxima do que se chama de Cisjordânia, então, que foi anexada então da Jordânia por Israel, e a faixa de Gaza, então, que era uma região do Egito, né, e que hoje também compõe aí Israel, né? Então, a Autoridade Nacional Palestina, ela tem exatamente gerência política sobre a região da Cisjordânia, né, esse território palestino propriamente dito, e sobre a faixa de Gaza. Lembrando que há uma diferença aí das posturas, né? O Hamas é um grupo muito mais forte na faixa de Gaza, por exemplo, que na Cisjordânia, né? Basicamente, os ataques de Israel são muito mais direcionados à faixa de Gaza, exatamente porque é onde o Hamas, que é o grupo extremista, radical, terrorista, tem sua maior atuação e é onde ele é um grupo majoritário, né? Bem, seguindo, né, os slides aqui, algumas questões então aí que envolvem mais atualidades, né, sobre o conflito árabe-israelense. Lembrando que ano passado morreu o Ariel Sharon, né, que estava em estado vegetativo desde 2006 e tinha sido então, né, primeiro-ministro israelense aí, de uma boa parte do tempo dessas discussões, né, e era visto aí como um linha dura contra, né, a criação do Estado palestino, contra a causa palestina, né, inclusive encabeçando uma série de ataques contra a região, né, inclusive que foram denunciados como crimes humanitários, etc., né, e que fundou aí um dos principais partidos, os dois principais partidos, né, gravitavam em torno do Ariel Sharon, dos partidos de Israel, que é o Likud e o Kadima, né, os dois partidos surgiram aí em torno, então, do Ariel Sharon. Lembrando que hoje quem está no poder é o Benjamin Netanyahu, né, que é do Likud. Bem, outra questão bem atual aí, no ano de 2014, uma das notícias que passou aí pelos noticiários, né, foi do acordo de paz entre o Al-Fatah e o Hamas. Né, ou seja, esses dois grupos palestinos que disputam, então, a primazia do poder, né, da Palestina, e mesmo, né, o Fatah ataca a Autoridade Nacional Palestina, que é o grupo reconhecido como a Autoridade Palestina internacionalmente, e o Hamas, que então não reconhece a Autoridade também Nacional Palestina e que até então, né, se colocava como um grupo de oposição. Eles, no ano passado, assinaram aí um acordo de paz, assinado entre o Mahmoud Abbas e o Khaled Meshal, né, então o líder do Hamas, o Khaled Meshal, e o líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que teve grande repercussão internacional, né, inclusive porque Israel se colocou contra esse acordo, né, já que o ponto de contato de uma possível discussão de paz entre Israel e palestinos era via Autoridade Nacional Palestina, né, era via Al-Fatah. Essa aproximação fez com que Israel falasse que então ia parar de conversar com a Autoridade Nacional Palestina, já que ela estava se associando aos terroristas, né, ao grupo radical. Então, e isso gerou aí todo um desconforto na lógica internacional, exatamente porque tinha uma série de avanços, né, em direção de acordos de paz ou de pequenas questões que estavam sendo se avançando, né, na direção da paz e do reconhecimento do Estado palestino, e nesse momento desse acordo fez com que Israel recuasse novamente e começasse também toda uma nova onda de ataques, que é o que a gente está vivendo, né, nesse momento, né, falando aqui no início do ano de 2015, né, em fevereiro de 2015, né, que começa novamente esses confrontos, né, na região. Então, se preparem aí para as provas de concurso, porque em 2015 ainda vai ter muitos desdobramentos, né, no ano de 2015 sobre isso. Então é importante acompanhar essa discussão, porque isso é uma discussão aí que seguidamente aparece nas provas de concurso público. Então, e a origem atual dos conflitos, então, também está aqui, exatamente nesses acordos de paz entre o Al-Fatah e o Hamas, que fez com que, então, isso em 2014, né, que fez com que, então, Israel se colocasse novamente numa postura de não negociação,
né? Já que se aproximou um grupo terrorista com um grupo moderado, né? Da aproximação entre ambos esses líderes, né? Mahmoud Abbas e Khaled Meshal, teriam afastado, então, Israel das possibilidades de discussão. Ou seja, eles buscam um governo de unidade nacional, ou seja, integrando, né, Cisjordânia, a faixa de Gaza em torno da Autoridade Nacional Palestina, mas isso foi muito mal visto, né, por parte de Israel. Lembrando que a Hamas, de novo, né, controla a faixa de Gaza pelo menos desde 2007, né, fizeram a maioria legislativa, né, controlam também em função da sua ação terrorista, né, boa parte da população na faixa de Gaza vive, né, sob o comando, né, do Hamas, e o Al-Fatah, como eu tinha dito, é mais forte na região da Cisjordânia, é mais forte em Jerusalém Oriental, mas esses grupos então aí em 2014 se aproximaram, formando um governo de unidade nacional e prevendo até eleições, né, novas eleições para a autoridade palestina. E Israel, né, viu isso com muitos maus olhos, apesar dos Estados Unidos ter gostado, né, os Estados Unidos acham que isso é um passo importante no processo de paz. Israel, né, se colocou extremamente contra, exatamente porque diz que a autoridade palestina está negociando, então, né, com os terroristas, e que com o terrorista não tem negociação, né, tem que exterminar os terroristas e pronto. Né, o que deixou os Estados Unidos também numa situação um tanto quanto estranha, né, porque Estados Unidos entende que isso é um passo importante no processo de paz, mas ao mesmo tempo Israel afirma nessas aproximações entre o grupo terrorista, né, o Hamas, a ação terrorista do Hamas e Al-Fatah, e ao mesmo tempo o aliado americano na região, que é Israel, né, exatamente vai contra a posição americana e vai contra essa associação entre Al-Fatah e o Hamas, o que gera aí todo então um novo desconforto, né, entre Estados Unidos e Israel. Lembrando que eu já tinha dito aí num vídeo anterior, como um exemplo rápido, e a gente vai desdobrar isso no próximo vídeo, que os acordos nucleares entre Estados Unidos e Irã também fizeram com que Israel e Estados Unidos tivessem a sua relação abalada. Então, os Estados Unidos e Israel hoje passam aí por momentos, vamos dizer assim, delicados, né, nas suas relações. Não significa que estão rompendo relações, bem pelo contrário, mas, né, que algumas posições do Barack Obama, principalmente, né, colocaram Israel, vamos dizer assim, numa posição de alerta sobre a posição americana. Inclusive, Israel, né, faz aí abertamente uma campanha de oposição ao governo Obama, né? Lembrando que o Obama aí tem suas taxas de popularidade, né, declinando nos Estados Unidos, em função da questão econômica, em função da questão, né, inclusive com a derrota, né, do legislativo, com a maioria do legislativo na mão dos republicanos, o democrata, né, que é o Barack Obama, hoje se vê tanto quanto encurralado, né, no governo americano, inclusive em função exatamente dessa questão, dessas posições internacionais. Uma delas hoje, né, ele sofre aí uma forte campanha de oposição por parte dos israelenses, né? Então, Israel vem ameaçando romper as relações com Mahmoud Abbas, com a autoridade palestina, diz que não vou conversar com vocês enquanto vocês estiverem associados ao Hamas, enquanto vocês estiverem associados ao terrorismo, né? Israel ameaçou impor sanções, impôs uma série de sanções a essa conciliação desses grupos, né? Cortou energia elétrica na faixa de Gaza, cortou fornecimento de água, cortou fornecimento de gás, né? Inclusive toda hora no noticiário, agora em 2015, né? A gente vem vendo toda hora no noticiário esse tipo de notícia, né? Que Israel cortou a luz, aí voltou a luz, cortou a água, voltou a água, cortou o gás, voltou o gás. Ou seja, são aí as pequenas sanções, né? Pequenas não, né? São grandes sanções, né? Que mexe com a vida das pessoas, né? Dentro da faixa de Gaza, que já é uma vida complicada, né? Muito difícil. Então, inclusive tinha criado uma sanção de transportes de alimentos. Então, Israel está complicando a vida na faixa de Gaza, está tornando cada vez mais a vida difícil para tensionar as relações e Hamas e a autoridade palestina de novo romperem suas relações, porque Israel aceita conversar apenas com a autoridade palestina, não aceita conversar com o Hamas e muito menos com essa associação, né, com essa associação entre Hamas e a autoridade palestina. Então hoje, o que está acontecendo hoje na região é exatamente isso, né? São essas pequenas sanções, pequenas não, né? Não tem nada de pequeno cortar água, cortar luz e cortar alimento, né? Mas são essas sanções de Israel na região
né, que a gente vai vendo nos noticiários, né, que a hora corta a luz, corta a água, corta o transporte, volta a luz, volta a água, volta o transporte, corta de novo. Né? E um outro ponto importante são exatamente os assentamentos israelenses dentro da faixa de Gaza. Há aí toda uma especulação imobiliária, né, na região. Vou voltar aqui o mapinha, né? De novo, o pequeno mapa, né? Não é um mapinha, o pequeno mapa. Exatamente porque a faixa de Gaza faz fronteira aqui, né? Com uma série de regiões aqui de Israel. E a especulação imobiliária, né, fez com que grandes grupos de investimento começassem a construir condomínios para judeus, para israelenses, dentro da faixa de Gaza. Né? E os árabes, né, os palestinos, questionam, né, exatamente essa prática e denunciam, né, de que há uma invasão, né, no caso de Israel, dentro da faixa de Gaza. E Israel diz, não tem problema, o território está dentro de Israel, é um território israelense. Né? Aí os palestinos, mas vocês não estão cumprindo o acordo da manutenção da faixa, e assim sucessivamente. Né? Mas hoje, cada vez mais esses assentamentos adentram, né, o território da faixa de Gaza, o que faz também com que as ações terroristas, né, se voltem contra Israel, né, já que o Hamas atua, né, ali na região, exatamente para tentar bloquear esse avanço e para tentar melindrar, né, Israel na região. Bem, Estados Unidos também cada vez mais está revendo as suas posições frente ao Oriente Médio, né? Principalmente o governo Obama, que de alguma forma tomou posições mais medianas, vamos dizer assim, né? Nem tão pró-Israel, né? Muito menos pró-árabes, óbvio, mas tomou posições mais pragmáticas, né? Mas a tendência é que cada vez mais os Estados Unidos volte, né, a apoiar as posições, aos poucos volte a apoiar as posições de Israel. Bem, outras questões bem atuais aí que acirram os ânimos, né? A gente tem aí, em junho de 2014, sequestro de 3 israelenses na Cisjordânia. Né? Esses 3 meninos foram sequestrados na Cisjordânia, gerando aí toda uma celeuma, né? Toda uma série de disputas, de novo, entre árabes e israelenses, né? O que fez com que a resposta de Israel fosse uma série de ataques, né, à faixa de Gaza. Então, exigindo exatamente que libertassem, né, esses 3 jovens que acabaram sendo assassinados. Né? E o resultado disso, né, foi que um palestino de 16 anos depois foi sequestrado, né, e foi morto, né, na faixa de Gaza por judeus. Ou seja, só para mostrar para vocês, isso aqui são notícias aí da metade de 2014, de que ainda a tensão é muito grande na região. Né? As notícias mais atuais dizem respeito exatamente a essa questão de corte de energia, corte de fornecimento de água, corte de transporte. Em 2015, a gente pode ver muitas notícias nesse sentido. Né? Mas ainda a gente não pode achar que são só sanções econômicas. Existe ainda o conflito, né? Claro, não é um conflito armado, não temos ataques sistemáticos hoje, né? Às vezes surge algum bombardeio, né, em função um bombardeio dos grupos terroristas, uma resposta de Israel, né? Mas principalmente essa prática de sequestros hoje, né, acabam levando a comoção, né, desses grupos e o enfrentamento entre os grupos. Né? Então, em julho, Israel lançou uma operação contra o Hamas na faixa de Gaza, bombardeou, né, no ano passado, a faixa de Gaza. Né? As questões humanitárias entraram de novo em discussão, de que Israel teria usado o uso de força excessivo, de que teria atingido população civil, né? De que, enfim, estava bombardeando por bombardear, né? Não teria uma ação bem definida. Né? Chegaram aí depois a um acordo de cessar-fogo. Né? Israel acusou os palestinos de não cumprir o acordo de cessar-fogo. Né? E aí começou uma série de ondas de ataques novamente. E aí Israel então partiu para essa prática de cortar então sanções, cortando água potável, depois cortando o transporte de alimentos e mais recentemente cortando a luz na região. Tá ok? Então acho que aqui a gente tem elementos suficientes para compreender a questão árabe-israelense e para
Aí, a partir dos noticiários em 2015, né, as últimas notícias falam exatamente isso, né, do corte de luz na região, e para poder interpretar questões árabes israelenses na prova. Eu acho que aí vocês têm instrumentos suficientes para encarar qualquer questão de prova. Tá ok? A gente segue num próximo vídeo mais conversas aí sobre política internacional.